Eu não estava procurando nada. Mas às vezes a vida coloca certas coisas na nossa frente quando o coração já está pronto para ouvir. Eu estava mexendo em caixas antigas. Aquelas que a gente empurra para o canto da casa fingindo que um dia vai lá e organiza. Fotos amarelas, papéis sem importância e cheiros de outros tempos. Até que uma caixa menorzinha ali me chamou a atenção. Dentro dela, fitas cassetes. Sim, fitas. Daquelas que a gente tinha que rebobinar com a caneta quando enroscava. Passei os dedos por cima delas, lendo os nomes escritos à mão e letras tortas. E datas apagadas. Até que uma me fez congelar. Tinha apenas 2 palavras escritas em caneta azul. Para você. Eu reconheci aquela letra na mesma hora. Era a letra do meu pai. Meu peito apertou. Fazia anos que eu não ouvia a voz dele. Eu segurei aquela fita como se fosse algo frágil demais, como se pudesse quebrar só com o peso da lembrança. Fiquei alguns segundos parado, sem saber se tinha coragem de ouvir. Porque ouvir a voz de alguém que já partiu não é só ouvir um som, é abrir a porta que a gente tenta e passa a vida tentando manter fechada. Porque a voz de alguém que já partiu não é só ouvir um som. É abrir a porta que a gente passa a vida tentando manter fechada. Mas eu respirei. Respirei fundo. E encontrei um aparelho velho lá no fundo do armário. Eu conectei ele na tomada. E o botão de play parecia mais pesado do que deveria. Então eu cliquei. Um chiado tomou conta do quarto. Mas era um chiado gostoso. Sabe aquele chiado de rádio antigo? Que fica na memória. Aquele som antigo. É como se o tempo estivesse acordando. E então, a voz dele surgiu. Clara, familiar, viva. Boa noite, meus amigos. Aqui quem fala é alguém que aprendeu que o silêncio também ensina. Meu coração disparou. Não era só a voz do meu pai. Era a voz dele no rádio, como ele costumava fazer quando eu era criança. E naquele instante, eu percebi que aquela fita não era apenas uma gravação. Era uma conversa que atravessou o tempo só para me encontrar. Se você estiver me ouvindo agora, é porque essa fita chegou nas suas mãos. E isso já me deixa em paz. Quando eu ouvi aquilo, os meus olhos se encheram de água. Era como se ele soubesse. É como se tivesse preparado esse momento. Eu não sei se você vai ouvir isso hoje, amanhã ou daqui a muitos anos. Mas eu queria que você soubesse de uma coisa simples. Eu sempre tive orgulho de você. Engoli seco. Meu pai nunca foi de dizer essas coisas em vida. Ele demonstrava mais com atitudes do que com palavras. Trabalhava muito, chegava cansado, falava pouco. Mas ali, naquela fita, ele falava como nunca tinha falado comigo. Se eu errei em alguma coisa, me perdoe. A gente aprende a ser pai errando.
O chiado da fita parecia acompanhar a respiração dele. Muitas vezes eu quis te proteger, mas acabei sendo duro demais. Não era falta de amor, era medo de te ver sofrer. Meu peito começou a doer de um jeito diferente. Não era uma tristeza pura. Era saudade misturada com entendimento. Eu não sei como anda a sua vida agora, mas espero que você não tenha perdido a sua coragem de sonhar. Quando ele disse isso, veio uma enxurrada de lembranças. Ele sentado na mesa da cozinha me olhando estudar, ele me ensinando a andar de bicicleta, ele me levando para a escola no silêncio da manhã. Pequenos gestos que na época eu não entendia os valores. E se algum dia você achar que não é forte o bastante, lembra de mim. Lembra que você carrega um pouco da minha teimosia aí dentro? Um sorriso escapou no meio das lágrimas. Aquilo era exatamente ele. Simples, direto, humano. Mas no meio daquela ternura toda, uma frase veio como um soco no peito. Tem uma coisa que eu nunca consegui te dizer pessoalmente. Meu corpo inteiro gelou. E a fita continuava rodando. Eu senti que o que vinha a seguir iria mexer com tudo que eu guardei por todos esses anos. Quando ele disse que havia algo que nunca conseguiu me dizer, o meu corpo inteiro travou. Porque eu também carregava palavras que nunca sairiam da minha boca. A nossa distância não começou com uma briga. Não teve grito, não teve porta batendo. Teve silêncio. Um silêncio que foi crescendo devagar. Como uma parede invisível entre nós dois. Eu era jovem. Eu queria fazer as minhas escolhas. Queria provar que sabia caminhar sozinho. Ele queria me proteger do mundo. Só que nenhum dos dois soube explicar isso direito. A gente passou a conversar menos. As respostas ficaram curtas. Os abraços, raros. Eu sempre achei que ainda teria tempo de sentar com ele e dizer: Pai, eu só queria que o senhor confiasse mais em mim. E talvez ele quisesse me dizer: Filho, eu só tenho medo de te perder. Mas nenhum dos dois disse isso. Orgulho. Aquela palavra pequena que constrói muros gigantes. Lembro da última vez que nos vimos. Ele estava sentado na varanda, olhando a rua. Eu passei rápido e disse depois a gente conversa. E nunca mais houve esse depois. Não houve despedida bonita. Não houve conversa profunda. Não houve reconciliação. Só ficou o vazio. E a culpa. Durante muito tempo eu me perguntei: por que eu nunca fiquei mais 5 minutos? Por quê? Por que eu não sentei ao lado dele? Por que eu não deixei parar? Por que eu não deixei para depois? O depois nunca veio. E agora, a única voz que eu tinha dele vinha de uma fita antiga. O peito apertou tanto que eu precisei parar a gravação por alguns segundos. Respirei fundo, apertei o play novamente, porque mesmo doendo, eu precisava ouvir o que ele nunca conseguiu me dizer. O chiado da fita voltou a crescer por alguns segundos.
como se até o tempo precisasse respirar antes daquelas palavras. Então a voz dele voltou. Filho, se tem uma coisa que eu nunca consegui te dizer olhando nos seus olhos, é o quanto eu te amei todos os dias da minha vida. Fechei os olhos. O meu coração parecia pequeno demais para segurar aquilo. Talvez eu não tenha sido o pai que você precisava em algum momento, mas eu fui o melhor pai que eu consegui ser com o que eu tinha dentro de mim. Uma lágrima escorreu sem que eu percebesse. E se te machuquei com silêncio, com dureza e com ausência, me perdoe, meu filho. A palavra perdão ecoou dentro de mim como um pedido e como um presente. Eu também te perdoo por todas as vezes que você se afastou, por todas as vezes que deixou para depois. Meu peito tremeu. Era como se ele estivesse ali, sentado na minha frente, me olhando com aquele olhar firme e cheio de carinho que só ele tinha. A vida é curta demais para carregar peso no coração, meu filho. Se eu pudesse te ensinar uma coisa só, seria essa. Não vai dormir brigado com quem você ama. Eu engoli o choro. Você sempre foi mais forte do que imagina. Sempre teve um coração bom. Nunca duvide disso. O silêncio tomou conta da fita por alguns segundos. E naquele silêncio eu senti algo que não sentia há anos. Paz. Uma paz que não vinha da ausência da dor, mas da aceitação. Como se um ciclo tivesse finalmente se fechado. Mas a fita ainda não tinha terminado. E as últimas palavras dele mudaria para sempre a forma como eu enxergava minha própria vida. A fita fez um pequeno estalo e o silêncio tomou conta do quarto. Não havia mais palavras, mas havia tudo. Fiquei ali sentado na beira da cama, segurando aquele gravador velho nas mãos, como quem segurava um pedaço da própria história. Pela primeira vez, eu não senti raiva. Não senti cobrança. Eu não senti falta. Eu senti gratidão. Gratidão por ter tido um pai que, do jeito dele, me amou. Gratidão por ter recebido aquelas palavras mesmo tarde. Gratidão por ter tido a chance de perdoar e de ser perdoado. Eu levantei devagar, abri a janela. O sol começava a nascer, pintando o céu de tons dourados e alaranjados, como se o mundo estivesse me oferecendo um novo começo. Respirei fundo e naquele instante eu fiz uma promessa em silêncio. Eu não vou repetir os erros, mas vou honrar o amor. Vou dizer eu te amo mais vezes. Eu vou abraçar sem esperar motivo. Vou estar presente enquanto ainda há tempo. Porque a vida não manda aviso. Ela simplesmente passa. Eu peguei o celular, olhei o nome do meu filho na tela. Meu dedo ficou alguns segundos parado, antes de apertar o botão e de ligar. Quando ele atendeu, a minha voz saiu diferente. Mais mansa, mais verdadeira. Filho, eu só liguei para te dizer uma coisa.
Eu te amo. Eu te amo. Do outro lado da linha, um pequeno silêncio. Então uma resposta que aqueceu a minha alma. Eu também te amo, pai. Eu sorri. Naquele simples diálogo, eu entendi que o amor não precisa ser perfeito. Ele só precisa ser dito. Às vezes uma palavra cura gerações. Às vezes um perdão salva destinos. Às vezes um eu te amo muda tudo. E se você que está me ouvindo agora tem algo preso no seu peito, uma palavra engasgada, uma saudade não resolvida, um perdão adiado, não espere a fita velha não. Não espere o tempo passar. Não espere o silêncio virar arrependimento. Diga hoje, ame hoje, perdoe hoje, enquanto ainda dá tempo, porque o amor que a gente guarda apodrece, mas o amor que a gente entrega vive para sempre.